Serginho, grande abraço para você. Você é uma figura que eu admiro demais. E quando você assumiu o Princesa, eu disse que você faria um grande trabalho aqui nesse estúdio aí. Eu conhecia você como jogador, conhecia você como pessoa, como cidadão. Entendeu? Um cara que eu tenho uma baita admiração por você. E lamento que tenha acontecido isso, mas em frente. Você fez um grande trabalho. Prazer estar falando com você e eu fico realmente muito agradecido. Fico também agradecido à diretoria do Princesa, que me deu a oportunidade, aos jogadores que foram muito guerreiros. Infelizmente, as coisas nem sempre são como nós queremos, né? Mas a gente deixa prevalecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso aí, Landerson. Prossegue aí com o Sérgio Duarte. Ele, boa sorte para esse cara. Torço muito por ele. Nem tudo foi derrota, né? Nem tudo foi perda. Acho que o que vocês fizeram foi interessante. O teu trabalho foi muito bem, muito reconhecido já. Um abraço, Serginho. Vou ficando por aqui. Volto amanhã no meio-dia, Leanderson. Um abraço, fica com Deus. Beleza, Jefferson. Até amanhã. Pois é, e a gente está recebendo aqui o Sérgio, né, Sérgio? Primeiro, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente no meio-dia. E a gente já entrou de sola na história do Princesa, né? Eu sei que é passado, mas, pô, eu acho que esse pênalti foi um crime, né? Ainda mais pela posição que o árbitro estava na partida. Bota aí, Bob, pra gente ver de novo, porque são coisas assim da arbitragem que a gente vê, né, Sérgio, que até desanima às vezes, né? Tá aí, Bob, com ele? A jogada. Na frente do árbitro, hein? E aí, Sérgio, como foi aí depois desse lance? Boa tarde, Leanderson. Obrigado pelo convite de estar aqui. A gente tem se referido muito a esse pênalti, né? Um pênalti claro, né? Mais explícito do que esse daí, é impossível. Mas não foi só isso, foi tudo um culminar, né, de ações da arbitragem, propriamente o árbitro central, que levou com que o nosso time, apesar de nós termos feito, apesar de todas as contradições que ele criou dentro do campo, o nosso time foi muito guerreiro e superior ao Altos. Segundo tempo, a gente fechou o segundo tempo com uma bola do Jonas no travessão, né? A gente costuma dizer que foi a bola do jogo, né? E teve essa penalidade no final do primeiro tempo que poderia, se nós concretizássemos, poderia dar um outro curso ao jogo. Mas foram várias situações, ele prejudicou e nos últimos minutos, naquela pressão do Princesa sobre o Altos, foi evidente que ele queria tirar a responsabilidade e levar o jogo para as penalidades, né? Porque ele inverteu diversos escanteios a nosso favor em tiro de metas. Ou seja, não foi só aquele lance capital, não, foi, né? Aquele lance, eu diria que foi o mais flagrante, né? Mas você vai no frigir dos ovos, você vai ver diversas situações que poderiam ter sido bem positivas para o Princesa e não foi porque ele não deixou, havia momentos que ele não deixava o nosso time jogar. Sérgio, tu achas que isso tem aí por trás também o fato do Altos ter vindo da Série C, ter caído esse ano, ter um pouco mais assim de... É mais conhecido que o Princesa, tu acha que isso pesou ou foi mesmo lambança do árbitro? A gente sabe, quem milita dentro do futebol há muito tempo, né? Quem conhece os bastidores também do futebol, principalmente numa Série D, não é? Em que eu fico nas minhas dúvidas se realmente a CBF fez uma fiscalização lá no estádio, no Lindolfinho, entendeu? Porque as condições pelo menos do nosso vestiário né? Os jogadores tiveram que sentar no chão, não tinham sequer umas cadeiras ali para comportar o número de jogadores, umas sacas de... Eu não sei que produto é aquele, para grama, né? O campo também, nas zonas dos gols, muito irregular. Enfim, foram várias irregularidades, o que não foi impeditivo de que o Princesa fizesse um grande jogo, né? Se adaptasse às condições adversas. Mas, infelizmente, há estádios que, para você desempenhar futebol, é muito difícil. E a gente sabe que em bastidores, não estou aqui para julgar ninguém, nem para afirmar nada, mas a gente sabe que já em bastidores podem ocorrer muitas coisas obscuras, né? E se
aqueles erros dele durante a partida foram algo corriqueiros, normais, porque ele já estava punido no Rio, né, no jogo entre Vasco, me fugiu agora o nome da outra equipe, por erros gritantes também. Aí a gente tem que começar a rever também os árbitros que estão sendo formados, né, e principalmente ter um olhar mais a fundo sobre bastidores nessas divisões do Campeonato Brasileiro. Pois é, né? Concordo contigo, Sérgio. Agora, apesar de tudo isso, você tem uma campanha ali, quando você chega e faz essa campanha sem perder um jogo, né? Entrega o Princesa ali nessa final, né? Com um jogo duríssimo, com um adversário que a gente sabia que ia ser muito duro também, porque ainda tem um pouco dessa, de repente, musculatura de Série C e todos esses bastidores aí que aconteceram. Mas conta pra gente como foi esse recorte desse momento teu no Princesa e quanto ele é relevante aí para tua carreira. Eu assumi na quarta-feira, eu estava numa pizzaria no aniversário de uma amiga, quando eu recebi o contato do presidente Lázaro D'Angelo do Princesa. Inclusive ele mandou mensagem já perguntando se eu mencionou o desejo de conversar comigo. No momento, não me passou pela cabeça que seria para assumir a equipe profissional do Princesa. E eu achava até que era alguma coisa envolvida com a Copa da Floresta. Eu digo, cara, será que é para mim desempenhar? Eu fiquei sem entender. E quando cheguei em casa, mais tarde a gente contactou por telefone, né, por celular, e ele me falou que se eu poderia ir na quinta pela manhã até Manacapuru, que ele havia sido pego de surpresa, conversou com o Maurinho, né? Devido a algumas condições lá, entendeu? E que eles teriam chegado a um acordo para a saída do Maurinho e que o próprio Maurinho, um dos primeiros nomes que salientou que ele poderia, né? O clube poderia contratar, era o meu. E era um nome também que o Lázaro já vinha há algum tempo cogitando. Né? Houve outros anos também que o Lázaro conversou comigo nesse sentido. E eu fui, e para ser bem sincero, nós não acertamos valores. Foi feita a apresentação, eu digo, você me pegou de surpresa, não tem nem como te fazer uma proposta. Uhum. Mas eu estou aqui, já que eu estou aqui, eu vou assumir a bronca. É um desafio, é um cenário difícil. E depois da apresentação a gente conversa com mais calma. E o próximo adversário já era o Manauara. Pois é, tu já começou com uma encrenca enorme, né? Eu treinei na sexta-feira. Para nós enfrentarmos o Manauara. É evidente que você não muda tudo, né? Eu mantive aquilo que, de certa forma, o Maurinho vem trabalhando com um ou outro jogador diferente ali. Mas eu procurei, inclusive nesse jogo com o Manauara, né, uma equipe está muito bem nesse campeonato, fez a primeira fase de forma excelente, continua aí, né, sendo uma das favoritas a um acesso. Agradecer também o apoio do Marcelo Vilar, o treinador, que esteve me acompanhando, me mandou incentivos após a nossa participação ser encerrada contra os Altos, né? Estava acompanhando isso também, se mostrou um profissional e ser humano de uma boa índole. Mas eu, desde que cheguei lá, a primeira conversa que eu tive com os jogadores do Princesa foi mais em termos psicológicos, né? Motivá-los. E eu usei, inclusive, para uma dinâmica motivacional, eu usei um cabo de vassoura. Como é que foi essa história aí, Sérgio? Conta pra gente. Rapaz, inclusive, depois alguém lá tirou as fotos, essas fotos rodou. Inclusive, teve um comentário de um torcedor que disse assim, mas treinador de futebol com cabo de vassoura? Aí eu digo, meu amigo, não faça isso. Quando você for fazer algumas imagens, né, conversa ali comigo e tudo, porque aquilo foi uma dinâmica, mas quem olha a foto, de repente não entende o contexto, entende, né? Não sabe, né? Não liga uma coisa a outra.
E o que eu quis mostrar para os jogadores foi porque eu pedi para o Max equilibrar a vassoura na palma da mão, espalmar e equilibrar a vassoura. E é evidente que o primeiro movimento de quem faz isso é olhar para o alto, olhar lá para a piaçava, lá do que for feito a vassoura, né? E você tem o equilíbrio ali. E em seguida eu digo, beleza, né? Conseguiu com facilidade, agora você não vai olhar para o alto, você vai olhar para a gente, para quem está à sua volta. Equilibre a vassoura na palma da sua mão, olhando para quem está à sua volta. E aí a vassoura começa a cair, começa a desequilibrar e tudo. Aí ele põe novamente na palma da mão e o primeiro movimento é olhar para cima. Eu digo, não, olhar para frente. Esquece lá em cima, olhar para frente. E o que eu quis mostrar para eles depois ali é o detalhe de que eu queria, na realidade, é uma dinâmica para você dar uma palavra de motivação, levar o evangelho do Senhor. E eu disse para eles que Pedro, quando pediu para Jesus para caminhar sobre as águas, se for tu mesmo, Senhor, faz-me caminhar também sobre as águas ao teu encontro. E Jesus chamou. E ele saiu e ia andando, enquanto ele estava com os olhos fitados em Jesus, foco em Jesus. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus e foi olhar para as águas revoltas, foi olhar para o vento forte, foi dar, né, para toda aquela situação negativa, ele afundou e pediu socorro ao Senhor. E eu queria dizer para ele com aquilo é que poderiam haver várias adversidades, vários problemas, né, enfermidades, e que se nós, no nosso dia a dia, nós fôssemos começar a focar nessas coisas, como é que eu vou resolver? Por que acontece isso comigo? Meu Deus, o que está havendo e tal? E a gente perdeu o foco no Senhor, perdeu o foco em Jesus, nós estaríamos mais propensos a afundar, né? E ainda assim, mesmo quando nós estivéssemos afundando, nós podíamos clamar pelo Senhor que Ele estaria pronto para nos resgatar. E eu passo isso para o nosso dia a dia, né? Para aquilo que nós iríamos encontrar, para aquilo que, no caso, o Manauara poderia colocar como dificuldade dentro de campo para a gente, profissionais, jogadores de qualidade, de potencial, uma comissão técnica, um clube estruturado, um clube invicto, em que a confiança tá lá em cima, entendeu? Sem perder jogos nenhum, e fazê-los entender que nós tínhamos sim condições de poder superar o Manauara. E eu acho que a partir dali, aqueles jogadores, e depois do nosso empate contra o Manauara, né, uma equipe realmente muito poderosa, eu acho que aquilo ali começou a crescer. É como a gente fala, né, de dentro para fora. Eu consegui, eu acho que, mexer com os sentimentos dos jogadores e fazê-los entender que a gente não pode baixar a guarda, que a gente tem sempre que estar confiando com fé e colocando as nossas potencialidades, a qualidade, sempre em prol de um coletivo e buscando objetivos. Uhum. Sérgio, eu sempre vejo as tuas falas, eu sempre comento às vezes as tuas falas que são, eu acho muito legais, muito positivas. E assim, quando foi que você sempre foi cristão, você se converteu depois, como é que é essa tua relação com Cristo? Eu conversei com alguns jogadores meus, agora recentemente do Princesa, né? E aqueles jogadores que já trabalharam comigo também têm essa consciência. É que eu digo para eles, gente, eu não sou um santo, eu não sou perfeito. Eu cometo meus pecados, eu tenho meu erro, eu sou carne, eu tô numa luta aí porque a inclinação para as coisas desse mundo, ela é forte, o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca, não é? Mas aí eu comecei a frequentar a presbiteriana, o Pedras Vivas, fiz o meu apostolado básico, não é? E eu comecei a ler a Bíblia, eu estou terminando mais uma vez de ler a Bíblia. Eu durmo pensando no Senhor, eu acordo pensando no Senhor. Quando eu estou no carro dirigindo, eu oro quando eu estou na minha corrida, eu oro quando eu orei diversas vezes no estádio lá em Manacapuru,
quando o Tição, meu preparador físico, estava dando algum trabalho para eles, e eu me isolava naquele campão, e eu olhava para o céu, aquele calor, e a gente ali, né? E eu olhava e eu orava ali, entendeu? E eu entendi que a partir daquele momento não existia mais sorte na minha vida, não foi acaso. E eu entendia sempre como um agir de Deus na minha vida. Se eu ganhei, é para a honra e glória dele. E se eu perdi, é para a honra e glória dele, porque eu busco sempre o abrir e o fechar de portas dele na minha vida. E eu me conduzo dessa forma. Quem me conhece em Manaus sabe da minha forma de me conduzir. Se eu vou numa peladinha de uns amigos meus, eu levo uma minha caixinha de som, eu levo uma palavra preparada para eles antes de nós começarmos a pelada, né? Porque tem aquela da pelada, é o calor, é o sol e depois é a barca, né? Né? E eu digo para eles que aquilo é importante como congraçamento, né? Mas que a gente tem que entender que a gente saiu para jogar uma bola, mas deixou família em casa, tem outros amigos que não estão ali, a gente tem todo um meio em que a gente vive e que a gente, de certa forma, tem que se prevenir quanto àquilo que pode acontecer de errado na nossa vida. Tem que vigiar. E eu consigo. Orar e vigiar. Né? Eu consigo, nesses momentos, plantar ali algumas sementes, né, que podem germinar, que podem dar fruto. E eu falei para os jogadores do Princesa, eu tive uma palavra com eles, eu praticamente não dei pré-eleção, Leanderson, antes do jogo contra o Altos, porque eu disse, a minha pré-eleção com vocês é todos os dias, em todo o processo que nós desempenhamos, nos treinamentos, nos trabalhos, naquilo que a gente conversa. Eu não quero conhecer vocês e nem tirar o que vocês têm de melhor só como um jogador de futebol profissional. Eu preciso de vocês também como seres humanos, como pessoas, como homem, cidadão, porque a partir daí eu sinto que eu estou mais preparado para tirar o melhor de vocês, para fazer vocês entenderem a potencialidade, a qualidade que vocês possuem para além do físico, da condição física, da tática, da técnica, que é a tua paz interior, que é a tua motivação interior, entendeu? Aquilo que tu tem de bom dentro de você, né? Para colocar em prática. E, cara, eu consegui atingir aqueles caras, como em outras equipes, como no São Raimundo, eu consegui atingir aquele grupo, como em 2021 eu consegui, sem banco de reserva, consegui com o São Raimundo a ir para uma final. Eu acho, Sérgio, essa final, inclusive, uma das finais mais espetaculares da história do futebol amazonense. Olha, de longe, um primor. Os dois jogos, né? Toda a campanha, mas os dois jogos, assim, foi de arrebentar, né? A gente terminou a nossa participação agora no Campeonato Brasileiro e hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu estava recebendo mensagens dos meus jogadores, né? Porque muitos acho que já chegaram em casa também para dar uma descansada ou vão se apresentar em outros clubes aí, mas eles estão vindo e me enviando no PV mensagem de agradecimentos. Falando de tudo aquilo que eu passei para eles, enquanto não é só o treinador de futebol, enquanto ser humano, né? Para a vida deles, entendeu? E que eles vão levar isso, e que se eles já me admiravam de ouvir falar, que depois que trabalharam, tiveram esse tempo aí comigo, que eles começaram a me admirar muito mais. São coisas realmente, sabe, que te deixam emocionado, que tu sabe que tu conquistou realmente, que aquilo que tu fez é um reconhecimento, que aquilo que tu fez realmente teve fundamento, teve profundidade. E eu sou muito agradecido a Deus por tudo isso. É mais do que trabalho, né, Sérgio? É mudar a vida das pessoas, né? Tocar, pelo menos, o coração das pessoas, né? E agora, ontem a gente estava falando, na prévia dessa entrevista, que você parece que já tem
novo destino agora, né? Já dá para contar pra gente aí? Dá esse furo aqui pro meio-dia. É que o Luiz Costa, né, do Sul América, ele havia conversado comigo já há algum tempo, na intenção de que eu assumisse o Sul América na Série B. A gente chegou a conversar e parece que alguns patrocinadores não fecharam com o clube. Eu não sei o que houve, foi que a coisa esfriou e eu também, como terminei o meu contrato com o Princesa, né, encerrando a Série D do Brasileiro, aí eu fui para casa, porque eu estava vivendo em Manacapuru, e eu vim para casa porque geralmente eu via a Sandra, a Caroline, o Júnior não, porque o Júnior estava comigo. Tava lá todo dia, né? E o Gabriel e o Miguel, meus 2 netos, a gente, quando tem os filhos, a gente pensa que a gente dedicou todo o nosso amor ali. Aí Deus vem e diz assim, tu acha que é só isso daí? Tem mais, aí né? Ele vem e te agracia, né? Ele te abençoa com um neto ou uma neta. Cara, aí tu transborda. E aí a gente conversou. E como a coisa esfriou, o Luiz conversou, pô, você acha que aquilo fica sem efeito? Não sei, mas eu ainda vou correr atrás. Fica de stand-by e tal. E eu digo, vou aproveitar minha família, né? E de repente o celular tocou e era o Wesley, né? O presidente do Manaus, que faria uma parceria com o Sul América e que ele queria contar comigo no comando da equipe. E aí, a partir daí, a coisa se desenvolveu e eu vou estar já hoje pela tarde me apresentando como integrante, né, treinador da Comissão Técnica do Sul América para a disputa do Campeonato Amazonense da Série B. Show de bola, Sérgio. Vai de Trem da Colina na segundona, né? Sérgio, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui no Meio-Dia e te dar os parabéns por ser esse cara aí que inspira a vida das pessoas, né? Não só um grande treinador de futebol, mas também um cara que mexe ali, toca no coração das pessoas. Eu te agradeço, que Deus possa te abençoar o programa, entendeu? Agradecer a cidade de Manacapuru, que nesses dias me receberam. Eu já estava muito conhecido com as motos lá do Moto Uber, Mototáxi, né? Porque eu gosto de chegar sempre antes dos jogadores para montar minha estrutura e eu pegava os mototáxis, né? Já sei, professor, pro estádio, né, e tal. E na rua, porque eu estava fazendo as minhas corridas lá pelas ruas de Manacapuru. Aí já tinham pessoas falando, professor, a próxima vitória vai um batalhão correr com o senhor aí pela rua e tal, não sei o quê. Muito bom lá, agradecer ao Princesa, ao D'Angelo, ao Cláudio Silva, toda a diretoria do Princesa, ao staff lá, ao Tipa, ao Zé, ao Breno, os caras que estavam no dia a dia ralando comigo ali, a comissão técnica, Nailton, treinador de goleiro, Tição, preparador físico. E também agradecer a oportunidade e agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem me oferecido. Show de bola. Obrigado, Sérgio. A gente vai ficando por aqui, mas o Meio-Dia volta amanhã, se Deus quiser. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel.